dispensa apresentações, né? Ele é um dos cartões de visita da oftalmologia brasileira já há alguns anos, apesar de ser um menino ainda. E falar do Fernando é falar de um amigo de muitos anos, porque eu acho que é muito difícil você ter um grande amigo sem ter uma grande admiração. Então, a minha amizade vem com o Fernando e a minha admiração por ele vem de muitos anos. E eu já comecei a gostar do Bruno, gostando do Fernando, do irmão dele, da família toda. Então, eu acho que qualquer apresentação de algum membro dessa família é desnecessária. Eu acho que a gente vai agora aprender muito aí com o nosso querido Bruno. Por favor, Bruno, a palavra é sua. Almir, Valéria, nossa, não tem não tem nem como agradecer. As palavras são extremamente exageradas aí que vocês estão dirigindo a mim, né? Mas assim, é um enorme prazer estar com vocês aqui. Através da tecnologia, a gente é possível juntar aí com a família, né? Com os amigos próximos aqui do Brasil inteiro. Muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar com vocês essa noite. Almir, nós sentimos sua falta aqui no Congresso da SBO, Eu sei, rapaz. Eu tive semana a questão passada. do meu netinho aí, que acabou me tirando daqui. Exatamente. Mas os próximos, Não, nós sem estaremos dúvida, juntos, sem né? dúvida. Sem dúvida. Obrigado, sem dúvida. Enfim, então eu vou compartilhar aqui a minha tela e eu gostaria que vocês me falassem se vocês estão vendo bem a minha apresentação. Tá, a tela está ok. Ótimo. Então, a minha ideia aqui, né, assim, dessa aula é de dar umas pinceladas em alguns temas que eu julgo que tem uma interface interessante entre a cirurgia de catarata e a cirurgia de córnea ou a clínica da córnea, né? Lembrando, né, que a gente fala sempre esse tema dessa aula, ele diz respeito às duas principais lentes do olho. Então, uma aula que essencialmente é uma aula que envolve a ótica do olho. Assim, o meu propósito é longe de esgotar todos esses temas, né? Assim, a ideia é só dar algumas pinceladas de alguns conceitos que eu acho que são relevantes, são interessantes, são modernos em alguns pontos, né? Enfim, fiquem à vontade para me interromper e perguntar alguma coisa que se por acaso surgir alguma dúvida. São vários vídeos essa aula, então se algum vídeo também parar de passar ou não estiver funcionando direito, por favor, me avisem que a gente volta e tenta de novo. Mas começando, então, eu queria começar a falar a respeito de cirurgia de catarata em pacientes que fizeram cirurgia na córnea, cirurgia refrativa, né? E aí, obviamente, o principal ponto aí é que a cirurgia refrativa ela altera uma razão entre os raios de curvatura anterior e posterior da córnea. Na população normal, essa razão ela é mais ou menos constante, né? E tem um nome, que é a razão de Gostram. E, através dessa razão, a gente utiliza, na verdade, essa razão para calcular ou para modificar o índice de refração real da córnea, que é esse da esquerda, para o índice de refração corrigido da córnea, que é esse da direita, que é o índice que as fórmulas de cálculo de lente intraocular utilizam, né? E a gente sabe que essa razão de Gostram ela altera conforme ou quanto mais a ablação feita pelo excimer laser, maior é a alteração dessa razão de Gostram. Então, é uma coisa para se ficar atento sempre que o paciente faz uma cirurgia refrativa. Obviamente, a gente tem que ter essa atenção, esse cuidado, principalmente quando a gente vai calcular a lente intraocular. A literatura é farta de artigos e revisões tratando esse tema, mas eu queria deixar aqui um dos artigos que eu julgo interessantes, importantes, publicado mais ou menos recente, que aborda esse tema para quem quiser ler mais profundamente.
Geralmente, nesses pacientes, a gente tem algumas estratégias, né? Então, o site da Askers mesmo, ele tem a calculadora deles para esses casos pós-cirurgia refrativa, né? A Askers, ela lançou no ano passado um módulo de cálculo de diversas fórmulas, onde você coloca simplesmente uma única vez os dados e calcula em todas as fórmulas, mas a porção dessas correções para lente, para cirurgia cérvico-refrativa ainda não está disponível. Isso, a princípio, já está em desenvolvimento e deve estar disponível mais em breve. E também uma fórmula que a gente tem costume de usar é a fórmula do Barrett, né, que a versão mais atual dela sempre vai estar no site da Associação da Asian Pacific. Então, a gente deve sempre utilizar a Barrett 2K, e tem a Barrett 2K para lente tórica. Então, a Barrett 2K Toric também, que é uma opção, a gente seleciona qual cirurgia refrativa esse paciente foi feito, preenche os dados e ele vai dar essa correção do cálculo da lente intraocular. Passando para o próximo tema, né, a cirurgia de catarata em córneas opacas. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma situação desafiadora, né, que assim, não é muito comum da gente fazer isso, mas eventualmente a gente faz, né? Esse é um caso de um paciente que queixou muito de piora de visão devido à catarata. Era bem claro que era devido à catarata. E é claro que aqui a gente precisa de uma destreza cirúrgica grande e o auxílio desses microscópios mais modernos, eles ajudam demais, né? Todos esses microscópios modernos com essa iluminação coaxial, geralmente aumenta o reflexo vermelho e possibilita a gente fazer cirurgia de catarata, mesmo através de uma córnea tão opaca quanto essa que vocês viram, né? Obviamente, tem situação que não tem jeito, né? A córnea é completamente opaca, aí o que a gente vai fazer é fazer a cirurgia de catarata, né, passado, talvez, né, que a gente tenta evitar ao máximo essa situação, que é a cirurgia de catarata a céu aberto. A gente tira a córnea e faz a cirurgia de catarata. Obviamente, nesses casos, talvez o tempo mais desafiador seja esse, o da capsulorhexis, que ela tem uma tendência de correr, né, para a periferia, e com isso a gente tem que fazer uma capsulorhexis talvez menor, tentar fazer uma capsulorhexis menor e ir aumentando ela gradativamente, fazer uma capsulorhexis em espiral e tentando aumentar ela sem perder o controle, né? Se for possível fazer a capsulorhexis ainda, né, em situação de olho fechado, tanto melhor, né? Aqui, nesse caso, a gente fez a capsulorhexis, usou o faco aqui simplesmente para tirar essa porção nuclear da catarata, para diminuir um pouquinho o tamanho do núcleo, né, para facilitar a saída do núcleo através da abertura da cápsula anterior. E, na sequência, a gente gosta de usar nessas situações as lentes antigas de PMMA, que são lentes rígidas, que são mais fáceis de serem implantadas do que exatamente as lentes mais modernas, as lentes dobráveis, que são um pouco mais difíceis de serem implantadas nessa situação de céu aberto. Eu acho que talvez seja a única situação que as lentes PMMA ainda tenha alguma valia, né? E, na sequência, a gente procede, então, com o transplante de córnea e esse é o aspecto final da cirurgia, ressaltando, né, assim, que não é uma cirurgia boa para as coronárias do cirurgião, né? Uma cirurgia sempre de muito estresse. E aqui o aspecto desse paciente com 5 meses depois. Mas o que eu sempre gosto de mostrar, esse que foi um vídeo premiado na Askers em 2019, onde eles usam essa iluminação chandelier da retina através da pars plana, e com isso a gente consegue melhorar muito a visualização nesses casos onde a córnea está opacificada. Então, eu acho que esse é um trick importante da gente ter na manga quando a gente vai fazer esses casos de cirurgia de catarata com a córnea não perfeitamente transparente, né? Que pode salvar aí uma situação extremamente desafiadora e deixar uma cirurgia bem mais tranquila, como vocês podem ver aí no vídeo. Uma outra situação, né, é a cirurgia de catarata depois de um transplante penetrante de córnea, e também aqui tem vários pontos a serem discutidos,
mas assim, eu queria reter aos pontos intraoperatórios mesmo, os cuidados intraoperatórios. Então, eu acho que vale a gente sempre usar um viscoelástico dispersivo, de boa qualidade, né? A gente tem uma experiência ótima com o Viscoat, e ele protege muito bem o endotélio, mas depois, tirando esse cuidado inicial do transplante, né? Excluindo a parte de cálculo de lente, coisas desse tipo, a cirurgia propriamente dita é uma cirurgia mais ou menos compatível, né? Com um olho mais ou menos normal, né? Ela se comporta mais ou menos como um olho normal e não tem muita dificuldade técnica, geralmente acrescentada pelo transplante de córnea. Eu acho que eu gosto sempre também de pontuar que esses transplantes de córnea muitas vezes são feitos em olhos onde tem uma biomecânica alterada, tipo o caso de ceratocone, né? E para esses casos especificamente, eu acho que vale sempre a gente ter o cuidado de dar um ponto na incisão ao final da cirurgia. Essas córneas, elas têm a biomecânica alterada e a válvula incisional ela não funciona direito. Não dá para a gente contar com o funcionamento da válvula incisional como a gente conta em olhos normais. Então, eu acho que isso é uma dica importante aí quando a gente vai fazer cirurgia de catarata nesses pacientes. Aqui um outro assunto, né? Cirurgia de catarata depois da cirurgia de ceratotomia radial. E eu sempre falo assim que a RK é um zoológico, né? Não é um animal. São vários animais completamente diferentes. Tem os mais bonzinhos, como esse, né? Então, essa RK eu acho que é o caso assim, ideal, né? São poucos cortes, com a zona óptica grande, cortes bem feitos, né? Bem radiais. E também, nesses casos, eu acho que é uma cirurgia mais ou menos de rotina, né? Uma cirurgia sem muita dificuldade, a parte intraoperatória mesmo. Geralmente a gente busca fazer as incisões aí entre, né, essas incisões radiais e quando é possível, esses olhos se comportam muito tranquilamente. E é completamente diferente desse outro animal, que também é RK, mas que deixa a córnea completamente destruída, né? Aqui, no caso de inúmeras incisões na córnea, que, obviamente, vão trazer uma complicação, um resultado, uma qualidade visual do paciente muito comprometida, né? E aqui também um caso que é aquele animal que parece que é bonzinho, mas, na verdade, não é tanto assim, né? Não tem tantos cortes assim, mas esse é um paciente que teve aí o seu RK e, na sequência, ele fez, para tratar o drift hipermetrópico que ele teve, ele fez não uma, mas 2 cirurgias de LASIK na sequência, e agora está com catarata. O problema é que esse paciente agora ele está com astigmatismo completamente irregular, a córnea está completamente irregular, né? E isso, a gente sabe que isso não é compatível com uma boa visão. E para esses casos, né, mais recentemente, a gente tem tido uma ótima experiência com esse implante que foi desenvolvido pelo Cláudio, meu irmão, né, que se chama Extra Focus, que a gente implanta, né, depois da cirurgia de catarata, que é uma cirurgia, né, como eu disse, mais ou menos tranquila. A gente implanta a lente intraocular, que é a lente calculada, e na sequência a gente faz o implante da Extra Focus sobre essa lente intraocular. Então, para quem não sabe, a Extra Focus é esse implante preto, opaco, que tem uma abertura central de 1,3 milímetros, um pinhole central, né? A gente chama de lente como cacuete, né? Mas isso não é uma lente, isso é só um diafragma opaco que tem um orifício central. Isso não tem poder dióptrico. E para esses casos, a gente tem tido resultados excelentes, né? Como esse paciente, com aquela córnea absolutamente irregular, né? Um ano depois, ele estava muito satisfeito com a visão, usando um óculos, mas com uma visão de relativa qualidade, eu diria, para essa córnea tão irregular. Muito bem, avançando então, o assunto, né, de cirurgia de catarata em olhos com ceratocone. Aqui também, né, tem vários pontos a serem discutidos. A gente tem atualmente fórmulas específicas para o ceratocone. A gente sabe que o ceratocone ele tem uma tendência
a hipocorrigir, as fórmulas tradicionais têm uma tendência a hipocorrigir, né? Então dá um resultado hipermetrópico, uma hipocorreção final. Essa é a fórmula do Jack Kane. Jack Kane, eu convivi muito com ele na Austrália, enquanto eu estava lá em Melbourne. O Jack Kane, quando ele desenvolveu essa fórmula, eu gosto sempre de falar isso também, ele não era nem residente, ele era candidato a se tornar residente em oftalmologia, né? E eu sempre brinco que nunca a gente é muito jovem para revolucionar qualquer coisa, né? Porque eu acho que essa ideia que ele teve foi uma ideia muito boa, prova que essa fórmula é bem difundida aí no mundo hoje em dia. E a modificação que ele fez para o ceratocone é a fórmula que a gente tem costume de usar nesses casos, né? Que geralmente, vejam aí, a diferença que a gente tem, né, geralmente a mais no grau, quando a gente ativa esse módulo do ceratocone. Vale também falar, né, que o outro australiano, o Graham Barrett, ele lançou também o módulo de ceratocone da fórmula dele, onde está escondida na Barrett 2K no site da Associação Asian Pacific. Um outro ponto que eu acho interessante, quando a gente vai operar esses casos, né, com ectasia, principalmente esses casos com muita ectasia, com muito ceratocone, que as manobras intraoculares às vezes ficam difíceis de enxergar, né? Então, uma dica que a gente pode usar, às vezes, é usar uma lente de contato rígida, obviamente estéreo, sobre a córnea, e com isso a gente melhora muito a visualização intraocular. Isso já foi publicado há alguns anos por esse grupo japonês e eu também acho que é uma dica interessante para a gente ter para esses casos. E também, né, nesses pacientes, a gente tem tido excelentes resultados com a cirurgia combinada da catarata e o implante da extrafocus. E para alguns casos com ceratocone, não todos, mas alguns casos com ceratocone, a utilização de lentes tóricas, né, como essa que vocês estão vendo aí, a implantação de lente tórica combinada com a utilização da extrafocus tem dado resultados transformadores na vida desses pacientes. Então, a gente tem tido resultados espetaculares com essa combinação de cirurgia da catarata, ou mesmo da não catarata, da pré-catarata, o cristalino transparente, com implante de uma lente intraocular combinada com o implante da extrafocus. Aqui, esse paciente, 1 ano depois, e esse é o resultado da visão, né, a visão de 20/25 J2 sem correção, paciente extremamente satisfeito, muito feliz com o resultado, e aí o outro olho acabou a gente fazendo a mesma abordagem. Frequentemente, esses pacientes eles têm também, né, um implante de anel intraestromal. O anel geralmente atrapalha um pouco a gente visualizar as estruturas dentro do olho, principalmente quando a gente está fazendo a capsulorhexis, né, ele fica meio que exatamente no caminho da capsulorhexis, mas eu diria que depois que a gente completa essa etapa, né, da capsulorhexis, a cirurgia transcorre sem muita diferença também de uma cirurgia tradicional, de uma cirurgia convencional, né? E aí o implante da lente intraocular, e também, eu acho que exatamente nesse caso, a gente está utilizando a extrafocus sobre essa lente intraocular, e aqui o resultado também depois da cirurgia, no pós-operatório. Então, essa é uma abordagem mais ou menos nova, né, que a gente acha que faz sentido para aqueles pacientes que têm intolerância ou não se adaptam bem ou têm algum problema com lente de contato, né, que a gente considera que é um tratamento intraocular para o ceratocone, né, uma correção intraocular para o ceratocone. Obviamente, isso vale para esses pacientes, mas para qualquer um deles, né, que a gente está considerando a utilização da extrafocus, é importante a gente examinar bem a retina no pré-operatório e explicar para o paciente que ele vai ter algumas limitações no pós-operatório de se visualizar a retina. Esse implante é um implante que é transparente
quando a gente usa luz infravermelha. Então, quando a gente usa o OCT, por exemplo, que usa luz infravermelha, a gente consegue ver através desse implante, mas não deixa de ser uma dificuldade adicional ao exame da retina, né? E, como eu disse, né, assim, as lentes intraoculares históricas, elas modificam, elas acrescentam ao resultado nesse tipo de abordagem. A gente, inclusive, apresentou isso, ganhamos esse prêmio na ASCRS em 2020, o Golden Apple, que é um prêmio que eu tenho muito orgulho de ter recebido isso alguns anos atrás. E publicamos isso também, né? Isso, inclusive, foi uma coisa que a gente contradizeu, né? Não sei se essa palavra existe, contradisse a literatura, porque a literatura dos implantes estenoteicos, geralmente ela fala que a gente não precisa de corrigir o astigmatismo, que o próprio pinhole ele neutraliza o astigmatismo, e a gente já mostrou que não é o caso, que as lentes históricas elas podem ajudar, elas devem ser utilizadas, mesmo quando a gente está pensando em implantes pinhole, né? E esse é o trabalho original, né, da Extra Focus. Isso foi publicado em 2017, e de lá para cá já foram vários trabalhos que nós publicamos, mostrando aí a segurança e a aplicabilidade dessa tecnologia para esses casos de astigmatismo irregular enfim, com excelentes resultados. Um outro ponto, e aqui também é um tema que eu gosto muito, né? Assim, é a interface da cirurgia de catarata nesses pacientes que têm doenças endoteliais. Esse eu acho que é um tema que tem mudado demais recentemente, né? A gente tem tido assim modificações frequentes, né? Há não muito tempo atrás a gente combinava a cirurgia de catarata com transplante penetrante, né? Que era sempre uma coisa difícil. Isso eu acho que mudou completamente, né? Eu acho que esse capítulo ele precisa ser reescrito completamente. E sempre que a gente fala, né, essa combinação de catarata com doença endotelial é uma combinação relativamente frequente, né? Os pacientes eles se apresentam mais ou menos na mesma faixa etária, e a gente sempre tem a dúvida de quando fazer só a catarata, quando fazer a cirurgia combinada, e assim, infelizmente, a gente não tem nenhum sinal assim preditor que nos diz quando tomar essa decisão. Então, a gente tem que sempre basear na experiência clínica, em uma gama de sinais, né, para decidir qual que é o melhor tratamento para esses pacientes, né? O fato é que a contagem de células endoteliais pela microscopia especular, esse não é, de fato, não é um bom sinal de prognóstico desses pacientes, né? A gente não deve se basear na contagem de densidade de microscopia especular para tomar algum tipo de decisão, porque isso já foi mostrado que não é. E aqui eu gosto de mostrar esse caso, né? Esse é um caso, né, como vários aí, pacientes que têm atrofia endotelial de Fuchs e catarata. A microscopia especular é aquela microscopia que é incontáveis células, né? A gente não consegue contar nenhuma célula, mas esse paciente era um paciente que tinha uma paquimetria razoável, né? Não tinha nenhum tipo de flutuação da visão ao longo do dia, eu não percebia a flutuação da visão ao longo do dia, no qual, então, nós decidimos fazer somente a cirurgia da catarata, né? E, óbvio, quando a gente tem essa decisão, a gente precisa ter os cuidados de proteção endotelial mais ainda, né? Então, aí, nesses casos, eu gosto de utilizar essa técnica de soft shell e proceder com a cirurgia de catarata da forma mais atraumática possível, né? Aqui no final a gente colocou essa bolinha de ar porque teve o que frequentemente tem nesses pacientes, que é esse descolamento da membrana de DCM próximo à incisão, né? Esses pacientes com Fuchs, a membrana de DCM ela tem uma facilidade de se destacar, né? Mas esse foi um paciente na verdade, essa é uma senhora, ela se comportou muito bem, e aqui um mês depois a gente vê que ela estava muito bem, a córnea preservou sua transparência, não teve nenhum tipo de descompensação, sinal de descompensação.
Como eu estava falando, né, esse destacamento da membrana de DCM ele é muito frequente nos pacientes que têm distrofia de fluxo. Nós publicamos recentemente também um trabalho mostrando esses descolamentos de DCM tardios. Isso pode acontecer até tardiamente, né? Então, você faz a cirurgia, termina a cirurgia, não houve nenhum tipo de descolamento de DCM, e esses pacientes, semanas, às vezes meses depois, apresentam um descolamento espontâneo da membrana de DCM. Então, esse é um trabalho que a gente publicou recente que mostra esse tipo de situação e a condução para esses tipos de desafio. Eu sempre gosto de falar, quando a gente faz essa abordagem, quando a gente opta por fazer essa abordagem da cirurgia de catarata em pacientes que têm distrofia endotelial de fluxo principalmente, né? No qual a gente não vai tratar a parte da córnea, a gente sempre deve dar preferência à utilização de lentes hidrofóbicas. As lentes hidrofílicas, elas devem ser evitadas nessa situação, porque o transplante endotelial ele pode ser necessário depois no futuro, e esse transplante ele pode causar a opacificação dessas lentes. E também, pensando na futura necessidade de um transplante endotelial, é de bom tom a gente deixar sempre esse paciente com um pequeno resíduo miópico, porque na eventualidade da necessidade de ter um transplante endotelial, esse transplante ele pode causar um shift hipermetrópico pela modificação da superfície posterior da córnea. Aqui mostrando, né, que essas opacificações das lentes, isso já foi descrito com todas as lentes hidrofílicas. Então, não tem nenhuma fábrica de lente hidrofílica, nenhum material hidrofílico que está imune a esse tipo de opacificação, de calcificação, após uma cirurgia de transplante endotelial, ou mesmo espontaneamente, né? Mas principalmente depois de uma cirurgia ou vitreoretiniana, ou, no caso aqui, de cirurgia de transplante endotelial. E a gente sempre deve dar crédito a esse que foi um grande transformador, talvez, da cirurgia de córnea. Aqui, o Dr. Gerrit Mellis, nosso colega da Holanda, de Rotterdam, que foi quem introduziu o conceito da cirurgia do transplante endotelial, né? Desde 2002, então, ele introduziu a ideia de se utilizar a membrana de DCM como uma estrutura carregadora das células endoteliais, e os primeiros trabalhos do DMEC, né, já tem alguns anos, né, desde 2006, e esses trabalhos mostraram resultados absolutamente inéditos até então, né, pacientes enxergando 20/20 uma semana depois de uma cirurgia de transplante de córnea, coisa que até então era inimaginável, né, inimaginável. E aqui eu gosto de mostrar esse caso porque eu acho que ele ilustra bem a transformação que isso causou, né, na cirurgia. Então, esse é um paciente que tem distrofia de Fuchs, tem catarata, e aqui a gente optou por fazer a cirurgia combinada, cirurgia da catarata e do transplante de córnea. E depois da cirurgia de transplante, da retirada da catarata, a gente optou por implantar uma lente tórica. Imaginem a gente fazer uma cirurgia de catarata combinada com uma cirurgia de transplante de córnea, e nessa abordagem a gente fazer a utilização de uma lente tórica para corrigir o astigmatismo da córnea, né? Isso é uma coisa, de fato, assim, que eu julgo transformadora, né? Mostra assim, a transformação que houve nessa cirurgia com a introdução do DMEC, né, que é uma cirurgia anatomicamente perfeita, onde a gente faz a substituição da camada doente da córnea, preservando todas as demais, e que tem uma modificação muito pequena, ou às vezes ausente no astigmatismo corneano, que possibilita a gente fazer esse tipo de abordagem. Então, a gente faz a retirada da membrana de DCM, a inserção do enxerto doador, né, que consiste na membrana de DCM doada e nas células endoteliais doadas. Na sequência, a gente faz, então, a abertura desse enxerto, né, que sempre, assim, são manobras
extraoculares, né, para abrir esse enxerto intraocular. E depois de abrir esse enxerto, o que a gente faz é a fixação dele na córnea através da injeção de uma bolha de ar ou de gás, né, desse gás SF6 ou C3F8 dentro da câmara anterior para fixar esse enxerto na córnea. E aí o aspecto final, esse é o aspecto do dia seguinte, aqui um mês depois, a córnea absolutamente normal, né? Comporta-se como uma córnea normal. Para olhos não treinados ou pouco treinados, pode ser que deixe passar batido e fale que esse paciente nunca fez transplante de córnea, né? Então, talvez, eu gosto, inclusive, de falar isso para os pacientes, falo assim, ó, se alguém falar que você não fez transplante de córnea, não fica brigando, não, porque é difícil de ver mesmo, assim, esses pacientes, eles ficam com a córnea essencialmente normal, né? E aqui é o que eu falo, né? O paciente que tinha um astigmatismo ceratométrico, e um mês depois esse paciente tem visão sem correção de 20/20, apesar do astigmatismo corneano, né? Tem trabalhos já mostrando isso na literatura, né? Esse tipo de abordagem. Nós também nós publicamos isso há algum tempo também sobre esse tipo de abordagem. E essa abordagem da utilização de lente tórica em pacientes com fluxo e catarata e outras novidades com DMEC, nós compilamos num vídeo que tivemos também a felicidade de ser premiado agora no último congresso da Brascas, lá em São Paulo. O vídeo se chama Giant Leap, e depois, quem tiver interesse, pode procurar aí, que tem no site da Brascas, está disponível para todos. Agora, talvez uma modificação ainda maior ainda, né, é essa nova cirurgia que a gente tem para casos de pacientes com distrofia de Fuchs inicial, só serve distrofia de Fuchs e só serve inicial, graus iniciais. Para esses pacientes, a gente faz a combinação, então, da cirurgia de catarata, né, que é uma cirurgia de catarata tradicional, né, com todos aqueles cuidados que a gente falou, né, de proteção endotelial e tal, de utilização, né, da técnica de soft shell, que eu julgo ser importante para esses casos, né? O implante aí vocês estão vendo, né, o polimento da cápsula anterior, que a gente gosta de fazer, principalmente nos pacientes mais jovens, né, e principalmente nesses casos que a gente quer controlar bem a inflamação desses olhos desde o primeiro dia, né, desde imediatamente depois. Implantando, então, aí uma lente monofocal, hidrofóbica, né, como eu disse, e, na sequência, o que a gente vai fazer é a retirada da membrana de DCM, a porção central da membrana de DCM, sem a utilização de um enxerto doador. Então, a gente destrói a córnea do paciente, a porção central da membrana de DCM, no intuito de livrar essa córnea das gutatas centrais que atrapalham a visão, que causam dispersão de luz, né? Então, para quem que é essa cirurgia? Essa cirurgia é para aqueles pacientes que têm um Fuchs inicial, onde tem gutatas confluentes centrais, mas que tem a periferia corneana boa, né? Com uma reserva endotelial boa. E a ideia dessa cirurgia é que depois que a gente tira essa porção central da membrana de DCM, obviamente, esses pacientes no dia seguinte, eles estão com a córnea absolutamente edemaciadas, mas com o passar do tempo e a suplementação desses inibidores da roquinase, no caso a gente tem experiência com ripazudil, mas tem o netarzudil também nos Estados Unidos disponível, essas células endoteliais da periferia, elas começam a migrar para o centro, e eu não sei se vocês conseguem ver na imagem aí, a gente consegue ver, eu não sei se vocês veem o meu pointer, mas a gente consegue ver a linha dessa DCM-torrexis e algum tipo de clareamento da córnea já centralmente à abertura da membrana de DCM. E com o passar do tempo, essas células vão migrando e essa córnea vai clareando,
até que esse paciente chega a uma boa visão. Tão cedo quanto 2 semanas, mas isso talvez seja o mais cedo, o caso mais precoce que eu já tive. Às vezes, o paciente fica alguns meses aí para essa córnea voltar a ficar transparente, né? Então, é uma nova opção de tratamento para esses casos de distrofia endotelial de Fuchs, né? Isso já está mais ou menos consagrado na literatura. Talvez o debate agora seja mais qual o nome dessa cirurgia, né? Tem o nome que eu acho mais simpático, que é o DWEC, que foi proposto por esse cirurgião australiano radicado no Canadá, que é o Greg Maloney, e tem o termo que eu acho que atualmente é mais presente nos artigos científicos, que é o DSO, que foi proposta pela Kathy Kolbe dos Estados Unidos. Então, tem um debate aí de qual nome utilizar, mas a existência dessa cirurgia eu acho que já está bem consagrada aí, dos especialistas de córnea. E, para terminar, né, a gente tem também, né, assim, o que fazer, né, o que fazer quando a gente tem uma descompensação da córnea depois da cirurgia de catarata. Essa é uma complicação que a gente não gosta de ter, né, mas eventualmente a gente vê isso acontecendo, né? Eu gosto sempre de mostrar isso para os nossos residentes, né, que a córnea tem que ficar transparente no dia seguinte, né? O dia seguinte da cirurgia ela deve estar transparente. Esse é o aspecto normal da córnea. Quando ela não está assim, é porque a gente tem o que melhorar na nossa cirurgia, né? Mas, eventualmente, esse é um paciente que foi encaminhado, que tinha feito cirurgia de catarata em outro lugar, que teve uma descompensação franca da córnea depois da cirurgia de catarata. E a gente pode, sim, também utilizar o mesmo DMEK, né, a mesma substituição seletiva da córnea, no tratamento dessas descompensações endoteliais desses pacientes. E aí a gente faz uma técnica, enfim, mais ou menos semelhante à técnica nos pacientes com distrofia de Fuchs. Talvez a única modificação é que aqui a gente tenda a fazer um enxerto um pouquinho maior, porque a gente precisa de mais células, na tentativa de levar mais células para esse olho que está depleto desse endotélio. E também, esses pacientes evoluem muito bem, aí, o aspecto do dia seguinte desses pacientes, e ele muito bem com a córnea essencialmente renovada, né, e normal. Almir, Valéria, eu acho que era isso que eu tinha separado para apresentar. Eu acho que, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Estou à disposição aí para alguma dúvida que vocês queiram perguntar. E, mais uma vez, eu queria agradecer demais o convite aí para poder participar dessa sessão. Estou à disposição aí. Agora liberaram meu microfone. O meu também, Bruno, me deixaram aí Ótimo. me deixaram aí no suspense. Nossa, que aula brilhante, quanta coisa que a gente pôde aprender com você, quantos vídeos fantásticos. Realmente, olha, as minhas palavras iniciais da fruta não cai longe do pé, foi agora uma confirmação máxima disso. Quanta coisa legal que você mostrou aqui, e 1000 colocações no chat que eu já vou ler, mas, de fato, você falou assim tudo e com tanta propriedade. É o que você falou, você, o Cláudio, você citou, o Jack Kane, são jovens que estão revolucionando a cirurgia de catarata e
assim, para a gente aplaudir Imagina, de de forma pé. alguma. Não, aplaudir Não, de pé. não, e Valéria, e tudo isso de uma maneira muito objetiva e muito didática, né? Espetacular. Parabéns. Uma Com senhora, certeza, uma parabéns. senhora explanação e o Espetacular. pai deve estar babando aí, assistindo Muito obrigado. mais uma vez você brilhar, com certeza. Olha, tem tantas colocações no chat, mas eu vou já conseguir aqui, o Bruno, colocar aqui uma pergunta do Paulo Augusto, nosso querido Paulo Augusto, que colocou assim: como fazer a propedêutica da retina em paciente extrafocos? Pois é, essa é uma dúvida importante e que a gente recebe frequentemente, né? Como eu disse, então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é a conversa antes da cirurgia, né? O que fazer antes da cirurgia? Então, antes da cirurgia, a gente gosta sempre de pedir uma avaliação para um colega especialista em retina, um retinólogo, para fazer um mapeamento de retina, ver a periferia da retina, ver se tem alguma degeneração periférica, ver se tem alguma tendência de ter problemas vitreoretinianos. Esse é o primeiro ponto. Esses pacientes com eventual chance maior de ter problemas retinianos, tipo pacientes com diabetes, pacientes descompensados, né, pacientes com glaucoma, né, da sua especialidade, mas que são pacientes que a gente tende a contraindicar esse implante, né, obviamente. Agora, uma vez implantado esse dispositivo, a visualização da retina ela é comprometida. A visualização direta da retina ela é comprometida. Então, na lâmpada de fenda, a gente tem uma lente para fazer a biomicroscopia do fundo, aquela lente, é uma lente da Volk, que chama Super Pupil. É uma lente que é possível a gente ver o polo posterior através do orifício da extrafocus. Mas, tirando isso, a visualização com o OBI, com o Skeppens, é muito comprometida. Nos pacientes que dilatam muito a pupila, a gente ainda consegue ver a periferia através desse intervalo da extrafocus, que tem 6 milímetros, e a dilatação pupilar maior. Agora, a gente não pode contar com isso, não. Então, o que a gente faz, geralmente, a gente utiliza um OCT, não o corte óptico, mas a oftalmoscopia, o SLO, né, do OCT. E a gente tem a experiência com o OCT da Heidelberg, o Spectralis, que tem uma penetração absolutamente total através da extrafocus. E com a utilização de lentes acessórias no OCT, aquelas lentes grande-angulares, a gente consegue fazer uma visualização muito boa da retina, até além da média periferia, né? Então, essa a nossa orientação, a nossa conduta, uma vez implantado a extrafocus, como a gente monitora a retina. Agora, eventualmente, esses pacientes eles podem, ainda assim, desenvolver problemas retinianos, né? A gente tem um caso aqui, onde é um caso, inclusive, do Cláudio. Travou, travou. Oi, está me ouvindo? Espera aí, Bruno, só um minutinho que travou o áudio. Alô? Agora sim, tinha dado uma travadinha, uns segundos perfeito. antes. Então, estou falando que nos casos dos pacientes que implantam e ainda assim podem ter problemas retinianos. E eu estava falando de um caso que a gente tem aqui, um caso do Cláudio, inclusive, que ele fez na cirurgia, implantou a extrafocus no olho da paciente. Uma semana depois, essa paciente liga com descolamento de retina. Só que era do outro olho, do olho não operado. E ela, obviamente, foi operada e foi operada precocemente, teve um excelente resultado da cirurgia de descolamento de retina. Anos depois, essa paciente teve descolamento de retina do olho operado com a extrafocus. E, obviamente, esse é um caso mais desafiador, né? Que aí o que foi feito foi o explante da extrafocus para fazer a correção da cirurgia do descolamento de retina, né? Então, é possível fazer esse explante do extrafocus
e é sugerido isso. Nós temos um caso que foi conduzido pelo André Maia, né? E um paciente nosso que tinha feito implante da Extra Focus, um caso pós-RK, esse foi caso meu, eu sei mais detalhes do caso. Pós-RK, o paciente era extremamente satisfeito e desenvolveu uma hemorragia vítrea por causa do descolamento hemorrágico do vítreo. E a gente ficou em conversa, o paciente procurou o André, né? E eu tive em conversa com o André nesse período e falei com eles, tira a Extra Focus, depois se for o caso, a gente implanta depois. O paciente muito satisfeito com o resultado da Extra Focus, não queria que tirasse, e eu acho que o André se sensibilizou tanto com o testemunho do paciente que ele decidiu fazer vitrectomia através do orifício estenopeico, né? Então, tem até um vídeo aí, já apresentei isso algumas vezes, acho que ele também já mostrou isso, mas para falar que é até possível ser feito isso, né? Não sou cirurgião de retina, não sei quão difícil é isso, eu imagino que seja difícil, muito difícil, mas só mostrar que é possível. Mas quando não for possível, quando não tiver em mãos tão, talvez, abençoadas quanto a do André, é possível também o explante da Extra Focus. Incrível, fantástico. Uma coisa que o Paulo Augusto também colocou, a experiência com a Extra Focus e lentes premiums, longe e perto. Interessante. Essa é uma pergunta boa, porque a Extra Focus, por se tratar do implante estenopeico, a princípio, o que ela faz, ela tem um achatamento. Nós estamos falando aí de olhos normais, olhos com córneas normais, não são olhos com córneas alteradas. Olhos normais, o que o implante estenopeico faz, ele tem um achatamento da curva de defoco. Isso a explicação técnica para o fenômeno que o orifício estenopeico ele melhora a visão de longe e de perto, mesmo numa lente monofocal. Inclusive, tem uma lente aprovada nos Estados Unidos até recentemente, né, que chamava IC8, agora ela mudou de nome, chama Aftera, que utiliza desse princípio como forma de correção da presbiopia pseudofásica, né? Então, é possível utilizar a Extra Focus com esse princípio. Não é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, mas é possível. Agora, eu falei a respeito da utilização de lentes históricas com a Extra Focus. Agora, tem uma situação também que nós temos já alguns casos nos pacientes que foram implantados com lentes multifocais, lentes difrativas, multifocais difrativas, que têm queixas de disfotopsia, né, de halo, de glé, disfotopsia positiva, nos quais, ao invés de fazer a substituição da lente multifocal para uma lente monofocal, que é o tratamento talvez mais usual para essas queixas, né, os pacientes muito queixosos, a gente tem alguns casos de utilização da Extra Focus sobre a lente multifocal. Não sei se era isso a pergunta, né? E, nos nossos casos, essa abordagem foi extremamente válida, porque eliminou completamente as queixas do paciente, né, de halo e de glare, e ainda, talvez até pelo orifício estenopeico, ainda preservou a visão de longe, de perto do paciente mesmo sem correção. Tem outros cirurgiões, né, que têm também essa experiência. A gente tem um colega aqui em Minas Gerais, o Dr. Fábio Medina, também tem alguns casos que ele já mostrou nessa mesma situação com bons resultados. E tem os Zaldiva, a família Zaldiva também na Argentina, que já mostraram também esse tipo de abordagem. Não sei se era exatamente essa a dúvida do Dr. Paulo. O doutor Gustavo Bonfadini, Bruno, falou: a lente Extra Focus Pinhole já está disponível no Brasil? Qual o fabricante? Essa lente ela ainda não está disponível no Brasil. Ela era fabricada pela Mosher. A Mosher teve alguns problemas durante a pandemia, perdeu a aprovação europeia, o CE Mark, que ela tinha, deixou de ter.
Essa lente vai ser atualmente, ela está em processo de licenciamento na Anvisa e de fabricação, distribuição, vai ser agora através da Medfactos. Então, é o mesmo material, a mesma lente, exatamente igual ao material da Morscher, vai ser distribuído pela Medfactos, e a nossa expectativa atual é no fim do ano para que essa lente esteja disponível. Bom, fora isso, no chat, 1000 elogios a você. Enfim, Mário Mota colocou aqui casos complicados resolvidos com a criatividade de soluções simples, fantástico. Enfim, você é o cara, espetacular. E parabéns, porque realmente eu acho você é o cara. Imagina, de jeito nenhum. Mas eu acho que esse comentário do Dr. Mário, eu acho que é o resumo da Extra Focus. A Extra Focus, eu acho que é exatamente esse resumo, a conclusão final da Extra Focus, eu acho que é exatamente esse comentário. Ele permite uma solução simples para problemas muito difíceis, problemas de astigmatismo irregular, problemas de pupilas irregulares, córneas aberradas, né, que são casos muito difíceis de ser resolvidos cirurgicamente, e com a Extra Focus a gente consegue resultados muito bons de forma muito fácil, né? Assim, é um implante como qualquer pessoa que consegue implantar uma lente intraocular consegue, né, já de cara implantar Extra Focus sem muitas dificuldades adicionais. Bom, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta pelo chat. Enfim, estamos aguardando aí só se alguém mais se coloca. O Bruno, você falou da suplementação com o Ripazudil, e vocês estão conseguindo esse tipo de suplementação? É fácil? Como é que você tem esse acesso? O que a gente faz atualmente a gente tem o link, né, da internet, eu passo isso para o paciente compra diretamente na internet, isso chega na casa do paciente. Antigamente era possível comprar um frasco, um por um. Hoje em dia, eles estão limitando o envio a pacotes com 5 frasquinhos, que geralmente é excessivo. Geralmente é excessivo. A gente não usa nem próximo disso. Então, geralmente sobra muito, os pacientes meio que às vezes distribuem entre si também, mas não é tão difícil de conseguir, não. Às vezes, uma semana, assim, os pacientes já estão recebendo isso aqui no Brasil. Tá joia. Bom, a gente não tem mais nenhuma colocação no chat, então eu acho que, assim, mais uma vez, brilhante, só gratidão aí pela tua aula fantástica, esperando poder contar com você em outras oportunidades mais adiante. Mais uma vez, desculpa no início aí esse probleminha aí do TI, mas no final deu tudo certo e a gente conseguiu ter oportunidade de ver você aí atuando de forma aí mais uma vez, tá bom? Não sei se quer colocar mais alguma coisa, idade, o pai aí babando com certeza, com todos os motivos, porque merece mesmo, e é isso, vocês são demais. Esse grupo aí, Trindade, é top. E, enfim, acho que agora a gente vai se despedindo e agradecendo a presença de todos, esperando para a próxima reunião a ser ainda colocado o de tema e palestrante, mas com certeza, depois da aula do Bruno, com certeza a gente vai ter que, sarrafo lá em cima. Aí dificulta para a gente organizar, mas não pode deixar cair a peteca, não, tá bom? E é muito isso obrigado, aí. Viu, Valéria? Obrigado demais pelo convite, foi um enorme prazer participar, nós estamos à disposição aí, e obrigado. Bom, então, boa noite a todos, acho que foi, mais uma vez, uma brilhante sessão e encerramos com mais uma brilhante aula. Boa noite e até a próxima. Bruno. Obrigado, Fernando. Um abraço no teu irmão. Obrigado, para vocês, viu? Obrigado, gente. Todos aí. Tudo de bom, viu? Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.